Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar hoje sobre Parque Nacional dos Campos Gerais. Você conhece o Parque Nacional dos Campos Gerais? Já ouviu falar? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje e uma série de entrevistas que a gente está realizando aí que você acompanha em todas as nossas mídias digitais. Hoje eu converso com o professor Carlos Hugo Rocha. Ele é doutor em gestão de recursos naturais pela Universidade do Colorado. Atua aí nas áreas de manejo de solo, preservação da natureza, extensão rural, entre outros assuntos. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo convite. Bom, Parque Nacional dos Campos Gerais é um tema que vem gerando aí um pouco de polêmica, digamos assim, entre ambientalistas e ruralistas, mas eu acho que o intuito aqui da gente estar realizando essa série de entrevistas é exatamente para que a gente possa explicar de uma maneira mais didática para quem vive na cidade e de como é que funciona, o que é este Parque Nacional dos Campos Gerais, de onde é que ele surgiu e como é que vai funcionar isso? Está funcionando? Ótimo, é um ótimo começo de debate. Né? Primeiro, assim, por que parque? Por que foi criado um parque? Acho que esse é o ponto importante. Né? A gente mora numa região que é uma das regiões mais importantes do mundo para a conservação da biodiversidade. Por que isso? Né? Não sou eu que estou falando, né? Mas é um conjunto de estudos que vêm sendo produzidos nos últimos 50 anos, em particular na nossa região nos últimos 25 anos, que cada vez mostram mais e mais a importância desse conjunto. Né? O Brasil tem um papel importante nesse processo da biodiversidade. O Brasil é o país que mais tem biodiversidade do mundo. E no Brasil a gente tem as áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade do Brasil. Entre elas, essa região. Por quê? A gente tem uma coisa muito marcante particularmente nos municípios do Ponta Grossa, Castro e Carambeí, onde o parque está inserido. Né? Esses municípios têm terras no primeiro planalto paranaense que era coberto por floresta com araucária. Então tem um ambiente, um ecossistema com espécies, não apenas a araucária, mas todo o conjunto de espécies da flora, né, árvores e animais associados a essa floresta. E na parte de cima, no segundo planalto, quando a gente vem de Curitiba para Ponta Grossa, a gente sai do primeiro planalto e entra no segundo planalto. A gente entra na área do campo, nas áreas, né, por isso Campos Gerais. Sim. Quando o governo federal, em 2003, decidiu seriamente investir no estudo para a criação de uma unidade de conservação de araucária no sul do Brasil, a equipe, né, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA cuidava disso, enfim, né, as pessoas que participaram do processo percorreram o sul do Brasil e chegaram a uma triste conclusão. Né? Não tinha sobrado mais nenhuma área adequada para a transformação, para a criação de um parque nacional com araucária. As melhores áreas que existiam seriam 2 áreas em Santa Catarina e 2 áreas no Paraná. Entre elas, o Parque Nacional dos Campos Gerais, a parte de floresta dos Campos Gerais. Quando eles vieram atrás de áreas para araucária nessa região, eles descobriram também uma área de campo associada, e também muito importante, que não fazia parte do objetivo inicial, mas puxa vida, está aqui, tem araucária e tem campo, é perfeito. E realmente a decisão deles foi muito correta, porque o fato de a gente estar numa transição de 2 ambientes favorece ainda mais a biodiversidade. Se nós estamos numa região que tem muita biodiversidade, essa transição entre esses 2 ecossistemas faz com que a interação entre eles produza uma diversidade muito maior. Ao mesmo tempo que a região é magnífica. Ela, né, tem uma paisagem, um referencial cênico e principalmente a paisagem natural do local, a paisagem bem preservada, ela adquire uma característica muito, muito marcante em função da combinação dos tons de cores, né? Ou seja, então você tem a biodiversidade e tem a paisagem exuberante. Junto com isso a gente tem rios magníficos que, quando preservados, eles são limpos, eles correm, eles formam cascatas, eles são rios maravilhosos para
lazer, para recreação. Então, digamos assim, esse conjunto, né, de áreas importantes para a biodiversidade, junto com áreas cênicas importantes, e junto com isso todo um referencial histórico do tropeirismo, das fazendas antigas, né, que é um elemento importante na tradição da região. Toda a região foi fundada a partir dessa perspectiva. E isso é presente nessas áreas ainda, no campo nativo, das sedes de algumas fazendas mais antigas. E além disso também a gente tem registros arqueológicos, indígenas, enfim, a gente tem um conjunto de informações que fazem com que a área precise ser preservada. Em outras palavras, nós podemos plantar soja ou plantar pinos em qualquer lugar de Ponta Grossa ou do Paraná ou do Brasil, onde a soja, né, se desenvolva. Mas a combinação de elementos históricos, naturais, culturais, biodiversidade, enfim, na mesma região, a gente só encontra aqui. Sim. E por isso ele é único. Conversando com os produtores sobre essa questão, eles colocam que exatamente existe toda essa biodiversidade e tudo isso que existe preservado, porque apesar de ter ocorrido lá atrás incentivo governamental para que houvesse desmatamento, queimada, irrigação de área de várzea, todas essas questões, que houve um incentivo governamental um tempo para isso, né? Apesar disso, eles sempre cuidaram da sua terra, eles sempre tiveram muito cuidado em que ela fosse preservada, né? Apesar de ter que produzir ou tiveram que abrir matas e tudo mais, né? Isso há muito tempo. E existe uma legislação também, né? Que é bem rígida com relação à questão ambiental. Como é que o senhor observa? Que mesmo assim haveria a necessidade da criação de um parque? Ótimo. Olha, esse é um ponto, digamos assim, acho que esse é um dos pontos chaves assim, a ser tratados no debate. Sim. E não tenho a menor dúvida nenhuma que a grande maioria das pessoas que estão associadas ao parque, elas realmente preservaram. Sim. Ou no mínimo deram uma grande contribuição no passado, né, para que essas áreas fossem mantidas. Parte, digamos assim, a gente tem um acompanhamento da região através de não só pela idade, né, de conhecer, então, faz quase 50 anos que eu conheço esses locais, né, ao mesmo tempo, por conta do trabalho, então acompanhando imagens, fotografias antigas e relatos, né, antigos da ocupação da região. Uma boa parte dessas áreas, elas foram desmatadas no passado. Né? Elas foram desmatadas no início do século XX, na década de 20 e 30. Né? Uma razoável porcentagem dessas áreas é o que recuperou depois, né, como regeneração. Agora, sem dúvida que as famílias que fizeram essa preservação, mantiveram isso, elas merecem, acima de tudo, um grande respeito pela sociedade, o reconhecimento por ter feito isso. Porque, digo assim, e esse é por isso que eu digo assim que é o problema central a ser tratado. Assim, toda a região sul do Brasil, que tinha 200 mil quilômetros, né, a área do Paraná inteira tinha o equivalente, né, a área do Paraná era coberta para a araucária nos 3 estados. Na parte mais alta, na parte mais fria, a araucária está associada a isso, né? A regiões mais elevadas, de clima mais frio e onde tem umidade suficiente. Então, nesse território, né, que é onde ocorria a araucária originalmente, puxa vida, no intervalo de 100 e poucos anos, 120 anos, sobrou fragmentos, e os mais importantes foram nessa região. Por que eles sobraram nessa região? Porque isso é verdade, isso é real. Né? Então, tratar, né, acho que qualquer conversa nesse sentido, ela precisa levar em consideração esse fato. Né? Agora, um ponto importante também é que não são todos. Né? Infelizmente, não são todos que preservam. Né? E tem gente que continua destruindo. Né? A gente tem números assim, muito claros. Quando o parque foi criado, nós fizemos um mapeamento do uso das terras no parque no momento da criação, porque, digamos assim, era a partir daquilo ali, criado o parque, legalmente ninguém podia ter mais transformado. Né? E de 2005 até hoje a gente tem acompanhado, a gente está vendo, e a gente tem mapeado a transformação, a gente sabe onde é que foi alterado. Né?
E digamos assim, então a gente tem um aumento aí de em torno de 11% na agricultura na área do parque. Quer dizer, esse 11% a mais da agricultura foi ilegal, não podia ter acontecido. Então, não é todo mundo que está conservando. Sim. Né? Então, digamos assim, a gente tem que saber também os fatos, interpretar os fatos, né? E, inclusive, valorizar muito quem continua preservando, quem está mantendo, né? Apesar de todos os senões e os problemas, mas as pessoas que estão cometendo coisas irregulares, né? E não é por falta de conhecimento. Sim. Agora, digamos assim, se o objetivo é criar um parque, então não, né? Nós temos que ser racional. Né? Precisamos ter uma área suficiente e é importante que não tenha agricultura nessa área. Por quê? Porque a agricultura precisa de fertilizante que causa problemas. Né? A agricultura depende, em larga escala, média escala, depende do agrotóxico. Então isso, né, é pernicioso para o processo. Agora, puxa vida, o cidadão que é proprietário e protegeu tem que pagar o pato? Não tem que pagar o pato. Ele não, né? Então o ponto né, principal, assim, o que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que a gente pode tratar isso? Né? Como é que a gente cria, né, uma situação que possa ser útil para todo mundo? Acho que esse é o ponto principal, sabe? A dificuldade, né, digamos assim, né, seria muito interessante se nós tivéssemos como uma sociedade algo, né, muito comum, por exemplo, na Inglaterra. Nos parques, no modelo de parque inglês, que a terra, muitas vezes, parte da terra é pública, mas parte da terra é privada. O cidadão não foi desapropriado. Sim. Né? Mas há um acordo entre o Estado, né, o governo, o serviço de parques do país, com os proprietários, em função de que o proprietário assume alguns compromissos para a conservação, né? Mas ao mesmo tempo ele tem benefícios ou retorno diretos ou indiretos da administração pública. Uma espécie de pagamento por serviços ambientais. Uma espécie de pagamento por serviços ambientais em que ele pode continuar manejando, por exemplo, né? A agricultura seria nocivo dentro do parque, não é recomendável. Sim. A criação de gado, né, pastagem, que era o referencial histórico, cultural, seria um aspecto importante. Sim. Principalmente para criar um processo de recuperação, de transição ecológica entre a área que está sendo agricultada fazem 30 anos. Né? Então, a melhor forma de manejar isso seria tendo própria geração de renda. Quer dizer, para um proprietário que... E aí eu já estou supondo, digamos assim, né? Tecnicamente, né, isso é viável, é possível. Né? Ao mesmo tempo em que esse agricultor, se ele puder ficar na sua propriedade, ele pode ser um agente que contribua para a conservação. Mas hoje não há essa possibilidade, né? Não, nós temos o seguinte, nós temos uma lei que né, ela tem vantagens em alguns aspectos, mas a lei de criação do parque, ou seja, o sistema, o SLUC, o Sistema de Unidades de Conservação, diz que parque é parque, e para ser parque ele tem que ser desapropriado 100%. Né? Daí faz-se um plano de manejo. E daí esse plano de manejo começa a fazer a recuperação, o investimento em turismo, em conservação, etc. Teoricamente, como modelo é ótimo, na prática ele não serve, principalmente para uma região como a nossa. Porque é difícil até você ver e você tratar, porque a gente analisando o poder público, tendo este parque, de acontecer como o Parque Vila Velha, por exemplo, que era de iniciativa privada, que até a gente já fez matéria, eu brinquei, né, que o pessoal ia lá e dava uma riscadinha na pedra, fazia de tudo, né, piquenique e tal. Aí veio o governo federal, o governo estadual e tomou posse do espaço, que não funcionou, que voltou para a iniciativa privada, né? O senhor acha que talvez não possa acontecer isso? Porque, assim, são 13 anos de... A criação do parque desde 2005, já são 14 anos. 14 anos da criação do parque. Ninguém foi desapropriado. Não. Quem está lá morando está ficando inviável, porque eles estão dentro de uma terra que eles não podem fazer outras coisas, né? Eles não têm
possibilidade de nem evoluir e nem sair porque eles não foram desapropriados. Isso. Fica esta questão de como é que lida isso, porque assim, é muito bonito você dizer, né, que eles vão fazer, vão organizar, mas que na verdade isso não ocorre, né? Não, isso não tem, e esse é outro, digamos assim, se nós temos um eixo central que é o reconhecimento que muitas pessoas contribuíram para a conservação do parque, né? O segundo ponto é exatamente isso que você está falando, isso também é real. Todas as pessoas que são proprietárias dessa área estão numa situação assim, bastante difícil. Por exemplo, se eu quiser vender a minha área, por qualquer necessidade econômica ou interesse, investimento, ou seja, né, por qualquer motivo, ninguém vai querer comprar minha terra. Sim. Né? E aquilo eles vão ficando inviáveis, já estão ficando inviáveis, né? Então, né, acaba se tornando um processo complexo, difícil. Né? Se o Estado, no caso o governo federal, assume o parque como um todo e resolve, né, e, digamos assim, baixa uma bênção, né, e a gente tem todo o dinheiro suficiente para desapropriar todo mundo, para todo mundo ficar feliz, pelo menos com a indenização, né? Porque a indenização tem que ser a preço de mercado, né? Leva em conta toda a infraestrutura existente, desde calagem que o cidadão fez, se ele tiver prova que ele fez, né, nota, etc., tudo isso, cercas, entra no processo indenizatório. Né? É óbvio que é um processo traumático, mas pelo menos a pessoa... Né, mas ela foi... É que nem a prefeitura, vai querer precisa abrir uma rua que vai passar na minha casa. Bom, eu adoro a minha casa, mas... vai ter que sair. Né, se essa rua é importante para a comunidade, para a sociedade, né, aqui a gente tem uma situação totalmente particular. Né, uma área importantíssima para a biodiversidade, uma área magnífica do ponto de vista do seu potencial, né? E um antagonismo que eu acho que é desnecessário e, no fundo, ele é perder tempo. Porque fica, digamos, né? O embate entre ruralistas e ambientalistas não pode acontecer. Mas por que tem esse embate? Puxa vida, essa é uma pergunta difícil. Eu gostaria de saber. Essa é uma pergunta profunda, filosófica. Confesso que tenho pensado, gastado um tempo... Por que existe esse embate? Por que ele existe? Eu acho que todos não pensam no mesmo fim, que é a preservação... Então, a gente, digamos assim, eu acho que a resposta é parecida para o embate do país que a gente tem hoje. Né? A gente virou entre dois polos antagônicos, e se você não é do meu time, você é contra o meu time. Né? Puxa, isso como sociedade é uma imbecilidade total. É muito difícil, né, de você ter uma discussão. É isso, que dela não é produtiva. É um debate entre corintianos e palmeirenses. Né? Ou então, enfim... Nunca ninguém vai estar certo, ninguém vai estar errado. O meu time é melhor que o teu, e etc. Então, tipo assim, acho que a gente tem uma característica cultural nossa que favorece isso. Né? E quando, digamos assim, e a gente não criou, não conseguiu como sociedade, pela própria dinâmica da estrutura de poder, de quem tem decisão, da forma como as decisões são tomadas em qualquer nível, né, da esfera pública, eu acho que a gente não conseguiu ser uma sociedade, estamos longe de ser uma sociedade democrática. Né? No debate democrático, onde os atores envolvidos têm voz, e as vozes são, né, no mínimo, tem que se sentar, ouvir e chegar a um ponto em comum, eu acho que a gente está engatinhando, né, nesse processo como sociedade. Tomara que dê tempo da gente evoluir nisso. E, novamente, o parque talvez seja uma coisa desse tipo. Né? Em vez de ele ser um problema para os proprietários, 14 anos depois, novamente, né, se nós fôssemos uma sociedade um pouco mais inteligente, a gente já teria avançado muito nessa perspectiva. Resolvido, né? essa questão. A parte, pelo menos, da raiz do problema. Né? A gente poderia resolver. Agora, essa questão econômica, como é que o senhor observa que ficaria? Porque inviabiliza muitas áreas, né, produtivas. E isso envolve pessoas, fora os produtores, envolve emprego e envolve principalmente a questão alimentação na cidade, né? Porque hoje existe uma demanda cada ano mais
de mais alimento, né? De ser eficiente, para que o país evolua, para que a gente consiga ter produtos para exportar, para que a gente possa competir, se tornar um país né, melhor, digamos assim, numa distribuição de renda e tudo mais. Como é que o senhor observa essa questão econômica? Porque inviabiliza e daí como é que fica? Como é que a gente come? Bom, acho que, digamos assim, né, o terceiro ponto que você está levantando é um outro componente aí do processo. Que você falou, puxando a questão dessas áreas que deixariam de ser produtivas. Né? Digamos assim, dois aspectos importantes. Né? Primeiro, a questão da alimentação, produção de alimentos, ela não vem da área do parque. Né? O que o parque produz, obviamente que é importante do ponto de vista de receita, de renda, mas, digamos assim, ele não é um componente principal da nossa alimentação. Não vem a nossa verdura, não vem o arroz, não vem o feijão, não vem a carne, né? Alguma coisa indireta de leite vem, que a soja faz ração, vem, né? Tem isso. E como eu falei, eu acho, digamos assim, a gente tem um país muito grande, né? E a produção de commodities, soja em particular, que é o carro-chefe do parque, soja e milho, né, ela pode ser produzida em qualquer lugar. Né? A gente tem espaço, tem terra, tem lugar suficiente. O Brasil tem uma área gigantesca, que é 2 vezes maior que a área agrícola. Somando toda a área agrícola do Brasil, a gente tem 3 vezes mais em pastagem. Desses 3 vezes mais em pastagem, 1/3 da pastagem é pastagem produtiva, 2/3 é pastagem degradada. Então, assim, já é desmatado, já é degradado, então, assim, nós temos muita área para outras culturas que são importantes aí no mercado internacional, que, né, ajudam o balanço de pagamentos e etc. Né? Então, digamos assim, a área do, né, pensando como, né, nós temos que pensar como proprietário, porque eles são uma peça-chave no processo. Sim. Né? Mas temos que pensar como sociedade. Pensando como sociedade, essa área é muito mais importante para Ponta Grossa, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo, para produzir outras coisas, outros benefícios para a sociedade. Água, biodiversidade, e outras oportunidades para geração de renda, para produzir, gerar emprego, né, etc. Ponta Grossa é uma característica importante, né? O setor de turismo hoje, na verdade, o setor de serviços ligados a hotel, restaurante e turismo, então ele é amplo, obviamente, né, pela própria dinâmica da cidade, mas ele gera um número de empregos hoje que é 3 vezes maior do que a agricultura gera. Então, hoje, digamos assim, com esse processo disperso do turismo, né, não tem um projeto turístico integrado, né, para favorecer o desenvolvimento do turismo. Não depende só da prefeitura, tem que ter uma ligação direta com o Estado para suportar, e de preferência uma esfera, né, algo na esfera federal que perpassasse para tudo isso aí. Né? Então, se a gente conseguisse criar isso, olha o potencial que a gente teria para gerar outras oportunidades de empregos para as pessoas da cidade, ao mesmo tempo que nós estamos gerando oportunidade para as próprias pessoas que são proprietárias, para que elas possam ter benefícios diretos ou indiretos disso, né? desse processo de desenvolvimento. Bacana, vamos torcer aí para um consenso, né? Batemos um longo papo. É muito bom conversar com o senhor, né, professor? A gente vai batendo papo e vai aprendendo mais também, conhecendo um pouco sobre as áreas e tentando ver essa questão se esse embate se resolve, não é isso? Ótimo, excelente. Muito obrigado pela oportunidade aí de ajudar a divulgar essas ideias. É uma grande oportunidade que acho que a gente tem como sociedade, sabe, de construir uma perspectiva diferenciada disso aí. Eu acho que é possível. Muito obrigada, professor, e vocês nos acompanhem aí nas mídias digitais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nosso site também, e mande suas sugestões de pauta pra gente, suas perguntas pro professor. O professor responde as perguntas? Tentamos. Então, pode mandar sua pergunta aí que a gente encaminha para o professor para ele poder responder e a gente continuar esse debate. Temos outras entrevistas e você continue nos acompanhando, porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!